Olá! O Jornal Parlamentar com resumo do mês de junho está no ar. Após reunião realizada na Alemes, atendendo a liminar da Justiça, os integrantes da CPI da Energisa suspenderam as atividades. Mais detalhes com o repórter Paulo Radamés. Durante sessão ordinária realizada de forma virtual, os membros da CPI da Energisa aprovaram de forma unânime a suspensão dos trabalhos do grupo. A medida se deu após decisão do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que analisou o pedido da empresa investigada. Considerando que a CPI da Energisa encontra-se na fase de realização de perícia nos 200 medidores sorteados dentre as reclamações propostas no PROCON-MS, considerando que atualmente os trabalhos da CPI da Energisa estão pautados exclusivamente na realização da perícia dos medidores e considerando que na data do dia 1º de junho de 2022, às 4h57, o STJ concedeu liminar suspendendo imediatamente a perícia nos medidores, que estava sendo realizada pelo Instituto de Energia da USP São Paulo. Proponho, então, à presente comissão a suspensão dos trabalhos, bem como o prazo de tramitação da CPI da Energisa até a revogação da liminar ou até o julgamento definitivo do recurso ordinário. A CPI da Energisa foi instaurada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em novembro de 2019, após ato da mesa diretora para apurar denúncias de irregularidades na medição da energia e na leitura de consumo pela empresa no estado. Ex-governador de Rondônia e técnicos agrícolas realizaram visita a Alemes e durante a reunião com o presidente da Casa, deputado Paulo Correia, solicitaram apoio ao Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Correia, recebeu na Casa de Leis a visita do ex-senador pelo estado de Rondônia, Waldir Raupp, e do ex-deputado estadual do Rio Grande do Sul, Mário Limberger, presidente do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas. Waldir Raupp falou da importância do encontro ao Parlamento sul-mato-grossense. Na verdade, nós tivemos no ano passado, em novembro, com o governador Azambuja, discutindo uma pauta de interesse dos técnicos agrícolas. Aqui o presidente Mário Limberger também está nos acompanhando nessa visita aqui a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul. Tivemos com o deputado Barbosinha, que também tem defendido, né, a categoria dos técnicos. É um contingente de mais de 250 mil profissionais de todo o Brasil. E eu, como fui autor também do projeto de criação do Conselho, do desmembramento do CFTA, que é o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, que pertenceu no passado aos CREAS, ao CONFEA, e agora tem um conselho próprio. Nós viemos aqui defender essa pauta com o Barbosinha, com o Paulo Correia, o presidente da Assembleia. Na ocasião, o ex-senador elogiou Mato Grosso do Sul como um estado referência nacional em saneamento básico. E eu sempre falava nos meus pronunciamentos do exemplo do Mato Grosso do Sul na área do saneamento. É um dos estados referência para o Brasil, tanto Campo Grande como a cidade do interior do estado, na área de saneamento. E isso acho que é fruto do trabalho do presidente aqui, como eu já disse, experiente de 7 mandatos, o Paulo Correia, do deputado Barbosinha e de tantos outros deputados antigos e jovens também, novos também, e dos governadores que por aqui passaram também, né, que fizeram um trabalho exemplar para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Ainda durante a reunião, foi apresentado o trabalho do Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, que está em seu 2º ano de funcionamento. Nós viemos aqui apresentar para a Casa Legislativa do Mato Grosso do Sul o nosso Conselho Federal, que é um conselho relativamente muito novo, apenas 2 anos, é uma criança ainda. E nós estamos fazendo isso em todos os órgãos públicos. Amanhã nós vamos na Agraer, depois no IMASU. No passado tivemos com o governador. Enfim, e não podemos deixar de vir aqui na Casa do Povo, onde se produz as leis, onde se faz os debates democráticos e firmes, né, nas pautas que regem o Estado, esse pujante estado do Mato Grosso do Sul.
Em visita ao Bioparque Pantanal, o presidente da Casa, deputado Paulo Correia, participou de evento que discutiu o compromisso do Estado com a sustentabilidade mundial. Evento no Bioparque Pantanal reforçou o compromisso do Estado de Mato Grosso do Sul com a sustentabilidade em torno da Agenda Carbono Neutro. Na ocasião, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, apresentou o Programa Nacional de Cadeias Agropecuárias Descarbonizantes, que está em consulta pública e visa reconhecer os produtores rurais brasileiros que reduzem voluntariamente as emissões de gases do efeito estufa em cadeias e produtos agropecuários. O presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, ressaltou o compromisso do Parlamento e do governo estadual com políticas públicas voltadas à proteção ambiental. Ele ainda recebeu do governador Reinaldo Azambuja projeto de lei que inclui o Estado na criação do Consórcio Brasil Verde. O mesmo será uma autarquia interfederativa composta pelos outros 25 estados e o Distrito Federal, destinada a ações relacionadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, financiamento à pesquisa sobre mudanças climáticas, estímulo à economia verde e à produção de energia limpa. Proposta de emenda à Constituição que limita gastos e criação do consórcio interestadual sobre o clima recebem pareceres favoráveis da CCJR. Ambos projetos são do Poder Executivo. Os membros da CCJR aprovaram em reunião nesta quarta-feira o projeto de emenda constitucional, a PEC 2 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que faz a revisão de gastos. A medida foi imposta pela União em 2017, sendo a adoção obrigada nos estados. A alteração permite que o governo utilize a receita corrente líquida, que supere o limite de gastos. A revisão está prevista na Emenda Constitucional 77 de 2017, do chamado Regime de Limitação de Gastos, a ser realizada a cada 5 anos. De acordo com a justificativa da proposta, a receita excedente acima da inflação poderá ser contabilizada, conforme explica o relator da matéria, que também é presidente da CCJR, deputado Gerson Claro. Desta forma, a presente revisão do método de correção das despesas mantém a variação do IPCA agregada, a variação excedente da corrente líquida. Todavia, a revisão para 30% e podendo agora chegar até 70%, mantendo ainda o limite nominal de 90%. Conforme elucidado pelo Poder Executivo, a revisão dos critérios de correção decorre da necessidade de ampliação dos limites fixados a fim de permitir a adequação orçamentária aos impactos causados pelo aumento de preço e pela queda na arrecadação durante a vigência do regime de limitação de gastos. Pois bem, naquilo que se refere à competência do governador do Estado, nem em propor a emenda à Constituição do Estado, tem-se que tanto a carta magna quanto o regimento interno deste poder autoriza a deflagração de tal proposta por iniciativa do chefe do Poder Executivo. Outro projeto que teve parecer favorável, aprovado por unanimidade, também é do Poder Executivo e está relacionado ao meio ambiente. A proposta visa ratificar o protocolo de intenções celebrado entre as 27 unidades federativas para a constituição do Consórcio Interestadual sobre o Clima, Consórcio Brasil Verde, com o objetivo de promover o enfrentamento aos efeitos adversos das mudanças do clima no Brasil. A política estratégica do governo do estado em tornar Mato Grosso do Sul um estado carbono neutro até 2030. Assim, a ratificação pelo estado de Mato Grosso do Sul do Consórcio Interestadual sobre o Clima representa o comprometimento do nosso estado com o enfrentamento dos efeitos adversos das mudanças climáticas no Brasil, sendo necessária e urgente a adesão do estado de Mato Grosso do Sul ao Consórcio Brasil Verde. De relatoria do deputado Evander Vendramini, do PP, o projeto de lei 135 de 2022 do Poder Judiciário também segue ao plenário com parecer favorável. A proposta altera dispositivo da Lei 3.779, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre o regimento de custas judiciais do Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências, no que tange o parcelamento das custas judiciais. No plenário, os deputados seguiram a decisão da CCJR e aprovaram o protocolo de intenções celebrado entre os 26 estados e o Distrito Federal para a Constituição Interestadual sobre o Clima, Consórcio Brasil Verde. Foram 16 votos favoráveis para que Mato Grosso do Sul integre consórcio que visa reduzir as emissões de gases de efeito estufa no país.
Os deputados Lucas de Lima, da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, assim como João Henrique, da Comissão de Finanças e Orçamento, emitiram seus pareceres durante a sessão. Na sequência, todos os parlamentares aprovaram o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. O Consórcio Brasil Verde será uma autarquia interfederativa composta por Mato Grosso do Sul e outros 25 estados e o Distrito Federal, destinada a ações relacionadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, financiamento à pesquisa sobre mudanças climáticas, estímulo à economia verde e à produção de energia limpa. Projetos do Executivo e do Judiciário que alteram o Estatuto dos Servidores Públicos também foram aprovados pelos deputados estaduais. Parlamentares aprovaram projetos do Judiciário e do Executivo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, a licença maternidade, dispensa de trabalho e licença paternidade. O projeto do Judiciário propõe a alteração da lei para consignar a licença que atualmente ocorre no primeiro dia do 9º mês de gestação para o início da alta hospitalar do recém-nascido ou da mãe. O que ocorrer primeiro, mesmo que o período de internação exceda 2 semanas. A nova redação também prevê a concessão da licença maternidade à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança sem prejuízo à sua remuneração. A atualização da proposta garante a proteção à maternidade, aos direitos da criança, à convivência familiar e principalmente o direito à vida. Revela ainda a preocupação com a mãe, a amamentação, o desenvolvimento do recém-nascido e a criação de vínculo entre mãe e filho. A segunda modificação proposta pelo Judiciário permite ao servidor público que é doador de sangue a se ausentar do serviço por 1 dia. O outro projeto aprovado é o do Poder Executivo, que acrescenta a licença paternidade na relação de direitos dos servidores contratados temporariamente pelo governo estadual. Deixa ressaltado na legislação estadual o tratamento isonômico, que tem com os contratados e com previsão na própria Constituição Federal. É uma grande conquista, penso que atende a uma necessidade, uma demanda importante dos nossos servidores contratados temporariamente. Mato Grosso do Sul ganha mais uma campanha de combate ao câncer, o Março Azul Marinho, que vai alertar a população sobre a doença, riscos e sintomas do câncer coloretal. Mato Grosso do Sul pode incluir mais uma cor ao mês de março, o azul marinho, que será referente à conscientização e prevenção do câncer coloretal. A proposta, aprovada por unanimidade, é de autoria do deputado estadual Renato Câmara, do MDB. O câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino, é um tipo de tumor que se desenvolve no intestino grosso, o cólon, em sua porção final, o reto. Conforme a justificativa do projeto, esse tipo de câncer é o terceiro mais comum entre os homens e, no caso das mulheres, é o segundo tipo mais comum. Tanto mulher e homem, sim, precisam fazer esse exame e é uma recomendação que a partir dos 50 anos todas as pessoas devem fazer esse exame de rotina. E pessoas que têm histórico na família, algum parente próximo, precisa fazer esse exame mais precocemente. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, foram citados no projeto. Em 2020, o INCA estimou quase 18 mil novos casos de câncer coloretal em homens e de quase 17 mil em mulheres. Essa iniciativa ela é muito importante, visando ter esse cuidado individual e com a população no geral. A importância de definir isso é também quebrar muito o tabu das pessoas não se cuidarem. Quando diagnosticado no início, é uma doença que tem uma chance de cura muito grande, então isso realmente é muito importante e realmente é uma iniciativa muito bacana e muito interessante para a população. Isso aí todo mundo tende a ganhar. A equipe da Polícia Civil, responsável pela operação do roubo de uma joalheria na cidade de Maracaju, recebe moção de congratulação do presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia. Durante a sessão plenária, o presidente do Legislativo Estadual, deputado Paulo Correia, do PSDB, entregou moções de congratulação aos servidores da Polícia Civil que participaram da operação realizada na cidade de Maracaju no mês de maio. A ação rápida dos agentes se deu graças a rondas que realizavam no local. Na ocasião, foram presos 4 assaltantes à joalheria. Encontramos o carro de frente e ali nós começamos, até que presenciamos o acontecimento e acionamos a nossa equipe para uma ação rápida
e deu certo e efetivo. O delegado Guilherme Sarian deu mais detalhes sobre o caso e sobre o reconhecimento da Casa de Leis para a categoria. Conseguimos prendê-los em flagrante, eles tentaram fugir, da nossa abordagem, foi necessário efetuar disparos de arma de fogo nos pneus e no tanque de combustível do veículo. Conseguimos evitar a fuga e conseguimos prendê-los em flagrante com a arma e recuperar todos os objetos. É muito importante esse reconhecimento por parte do governo, por parte da Assembleia, muito importante, sim. Faz a gente querer atuar ainda mais forte. Para nós é uma valorização do trabalho policial e um incentivo para que a gente continue a se aperfeiçoar e a trabalhar cada vez melhor, trazendo mais segurança para o povo sul-mato-grossense. Estabelecimentos de saúde públicos e particulares aqui do estado serão obrigados a disponibilizarem um espaço físico adequado de convivência e repouso aos profissionais de enfermagem. Projeto de autoria dos deputados Marçal Filho e Evander Vendramini, ambos do Partido Progressista, foi aprovado durante a sessão desta quinta-feira. A proposta determina que as redes de saúde pública e privada, como hospitais e clínicas, deverão disponibilizar condições adequadas de repouso aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu, inclusive, conversei com vários profissionais dessa área e eles me confidenciaram que em muitos locais, muitos hospitais, não existe um espaço para eles. Eles têm que improvisar, têm que se virar, porque eles trabalham várias horas contínuas e eles têm tempo de descanso. Só que eles descansam onde? Se alguns dos hospitais não têm espaço físico para isso, com todo o conforto, todas as condições que eles merecem. Muitas vezes eles ficam num plantão de 12 horas. São 12 horas de plantão, tem tempo para descanso e precisa desse espaço. E às vezes não possuem. A função do profissional de enfermagem é uma das mais relevantes, na verdade, que existe, e desempenhada por esses profissionais que trabalham diretamente com a manutenção da vida. Então, toda legislação que venha reforçar esse cumprimento, principalmente por parte dos empregadores, para disponibilizar o que se reclama nesse projeto de lei, que é o espaço físico adequado de convivência e repouso a esses profissionais, merece da nossa parte total apoio. Atualmente, a maioria dos hospitais não cumprem todas as regras estabelecidas para ambientes saudáveis, levando os enfermeiros e toda a sua equipe ao esgotamento, deixando os profissionais apáticos, cansados, estressados e desmotivados. Em muitos locais, esses profissionais da saúde, na hora do descanso, eles têm que usar papelões, eles têm que usar colchões no chão, para essa hora de descanso, uma constatação que fizemos em locos, tivemos em locais nessas condições. Os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, têm o prazo de 180 dias para se adequarem a esta lei. A líder do governo, deputada Mara Caseiro, do PSDB, destacou que a Casa de Leis deve e está fazendo o possível para a valorização da categoria. O que nós pudermos fazer para valorizar esta categoria, esse segmento, nós temos que fazê-lo. A enfermeira Cida Amaral ressaltou a iniciativa dos parlamentares em mostrar preocupação com o cuidado com a classe. E esse projeto de lei veio a calhar naquilo que a gente realmente acredita. Nós somos enfermagem, nós somos cuidadores, porém precisamos ser cuidados. Essa lei do descanso digno é um marco. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Sebastião Júnior Henrique Duarte, comentou que a aprovação do projeto garante mais dignidade aos quase 30 mil profissionais da saúde. É um projeto que se alinha a outros estados e confere, então, mais dignidade e direitos trabalhistas a profissionais essenciais para a saúde da nossa população. A maioria possuem 2 até 3 empregos e que, sem um local digno para que possa fazer sua hora de descanso, a hora que é um direito trabalhista desses profissionais, isso compromete a qualidade de vida daquelas pessoas que cuidam das outras pessoas. O Jornal Parlamentar vai para um rápido intervalo e já volta. A Lemes participa do Simpósio de Bioenergia de Mato Grosso do Sul. O presidente da Casa, deputado Paulo Correia, reforçou a importância das fontes renováveis de energia para o desenvolvimento do estado. Tendências da mobilidade sustentável e o mercado de carbono.
Esse foi o tema do simpósio realizado na Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES. Este evento sendo realizado aqui nos traz orgulho, até porque esse setor é muito representativo para Mato Grosso do Sul. A indústria do Mato Grosso do Sul vai muito bem. E fruto dessa indústria ir tão bem é fruto de muito trabalho mesmo. Inclusive, hoje, a laço e a procura de trabalhadores para atendermos as demandas do nosso Estado. A abertura do evento contou com a participação da deputada federal Tereza Cristina, homenageada por sua contribuição para o desenvolvimento da bioenergia em todo o Brasil nos anos em que atuou como ministra da Agricultura. Agradeço muito a homenagem, dizer para vocês que são essas coisas que motivam a gente a continuar na vida pública. Tantas reuniões, né, Roberto, que nós tivemos para poder caminhar. E depois, Eduardo, você deu o salto da modernidade. Esse setor agora vai muito além. Eu falei que era sucro alcooleiro, agora é sucro energético. E vocês já estão na segunda geração, né? Vocês já estão fazendo a diferença. Representando o Legislativo Estadual, o presidente da Alemes, deputado Paulo Correia, reconheceu a importância do evento e teve sua fala voltada para o progresso e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, com incentivo na produção de bioenergia. Essa reunião está sendo produtiva e eu acho que o setor sucroalcooleiro está virando bioenergia, como a Tereza Cristina disse. Mato Grosso do Sul tem como produzir o etanol, sim, e nós temos orgulho de ter essa produção do combustível mais limpo que nós podemos produzir aqui no Mato Grosso do Sul. Gera emprego, gera renda, gera dignidade para o povo do Mato Grosso do Sul, que é o mais importante. O Simpósio de Bioenergia de Mato Grosso do Sul foi uma realização da FIEMES, Biosul e União Nacional da Bioenergia e contou com a realização de painéis sobre as tendências da mobilidade sustentável e o mercado de carbono e também visão dos empresários do setor da bioenergia. Nós tomamos uma decisão, Pablo, aqui no Estado, de tornar o Estado de Mato Grosso do Sul Estado carbono neutro em 2030. Eu estive na COP, apresentei o projeto do Estado, e o que eu sempre falo, nós estamos terminando agora, que nós aderimos ao Under 2, estamos terminando o inventário sul-mato-grossense. Ontem ainda tivemos um trabalho de inventário, existe um inventário nacional, e nós vamos terminar todo o inventário de emissões de carbono no Estado de Mato Grosso do Sul. E o que nós estamos percebendo? A gente não teve coragem, Sérgio, de colocar essa data antes. Beleza. Ontem os primeiros números já começam a se analisar, e aí está participando em Embrapa, as universidades, que nós vamos conseguir provar, e o Mato Grosso do Sul vai ter uma referência de ser Estado carbono neutro antes de 2030. Deputados iniciaram a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, de autoria do Poder Executivo, referente ao teto de gastos do Estado. Ana Paula Gimenez. A proposta de emenda constitucional 2 de 2022, que revisa a Lei de Teto de Gastos de autoria do Executivo Estadual, cuja validade acaba neste ano, tramita em regime de urgência. A proposta apresentada modifica itens da Emenda Constitucional 77 de 2017. A matéria trata da possibilidade de acréscimo do crescimento da receita corrente líquida, que exceda ao índice do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A PEC já teve o seu texto analisado e aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A matéria voltou para análise em plenário na terça-feira, 14 de junho, em primeira votação, e foi aprovada por maioria. O deputado Gerson Claro, do PP, explicou o motivo do acréscimo no teto. O deputado Gerson Claro, do PP, explicou o motivo do acréscimo no teto. Na realidade, aumentar o teto de gasto não tem a ver com aumentar a despesa do Estado. Nós vivemos uma inflação de mais de 12%, e quando você tem uma inflação dessa, o seu custo, a sua folha de servidores, tudo aumenta. E você tendo um teto de gasto, coisa que já foi feita na União. Eu não vi essa manifestação na casa, quando há menos de um mês a própria União houve alteração do teto de gasto da União. Então eu voto sim. Os deputados estaduais Capitão Contar, do PRTB, e Felipe Orro, do PSD, justificaram os motivos pelos quais não votaram com a maioria dos parlamentares.
por entender ser totalmente incoerente autorizarmos o aumento do teto de gastos em um momento em que o Estado bate recorde de arrecadação e não se discute em nenhum momento a redução de impostos ou quitação de dívidas, por exemplo. E na justificativa, o Poder Executivo alega queda de arrecadação, mas o que se vê é totalmente o contrário. A inflação empobreceu o contribuinte e enriqueceu os cofres públicos. O povo sul-mato-grossense quer redução de custos e não aumento de gastos. Eu vou acompanhar o voto do deputado Gotar. Eu também discordo da mudança no limite de teto de gastos. Voto não. Proposta em discussão no Congresso Nacional pode reduzir as alíquotas de ICMS dos estados. Interferência federal foi criticada pelos parlamentares durante grande expediente. O texto base de projeto que cria teto para o ICMS sobre os combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo passou essa semana pela aprovação do Senado Federal. O objetivo é limitar o imposto, o mais importante dos estados, a 17% para esses setores, classificando-os como produtos essenciais. O tema foi abordado pelo deputado Paulo Duarte, do PSB, durante a sessão ordinária dessa terça-feira. Em sua fala, o parlamentar critica a interferência federal em assuntos de competência estadual. O que vai acontecer a partir de agora é a expectativa que imediatamente vai baixar o preço do combustível. Não vai acontecer isso. Primeiro, aqui no estado, por exemplo, o diesel. O diesel, ontem foi aprovada a proposta de limitar o PL em 17%. Aqui é 12%. Aqui já é 12%. Quando se trata questões tão importantes de um país com dimensões continentais, acontece isso. Eu vou dar um exemplo. Que incentivo fiscal que chega em quem precisa? Energia elétrica, que também entrou no pacotão de ontem. Pouca gente sabe que o governo do estado adotou uma política de incentivo, neste caso, muito inteligente. Hoje, 138 famílias não pagam a conta de luz. O governo vai lá e paga mensalmente a conta de 138 mil famílias que estão no cadastro único. Há um custo mensal de cerca de 10 milhões de reais. Agora, se o governo tivesse baixado a alíquota da energia elétrica, eu duvido que esse benefício chegaria lá na ponta. Então, o incentivo fiscal, quando você simplesmente reduz a alíquota, não vai acontecer nada. Tinha uma proposta, inclusive, mais interessante, na questão do combustível, de selecionar quem fosse beneficiado. As pessoas que trabalham com aplicativos, donos de motocicleta. Entre as práticas já desempenhadas pelo governo do estado, conforme o parlamentar, estão as políticas de incentivo fiscal, como a isenção da cobrança de energia elétrica para 138 mil famílias de baixa renda e redução da alíquota do diesel, por exemplo. E pede que as assembleias legislativas assumam o protagonismo nas discussões que agora estão em Brasília. O Congresso Nacional está discutindo algo que quem tinha que discutir são as assembleias legislativas. Nós temos 27 unidades da federação, nós temos 27 legislações diferentes. E eles estão tratando um país completamente desigual de forma igual. O Congresso não tem conhecimento suficiente, neste caso, para tratar desse assunto. Vamos criar uma expectativa gigantesca na população, vai ser um denuncismo danado nos postos, quando, na verdade, como é que vai baixar o litro do diesel imediatamente se o governo está dizendo que a alíquota é 17 e aqui é 12? Como é que vai baixar se aqui a alíquota de gasolina não é 30? A alíquota efetiva. A nominal é 30. A efetiva já está em 22, porque a pauta está congelada há muito tempo. Os deputados Felipe Orro, do PSD, e Amarildo Cruz, do PT, também repercutiram a influência nacional em uma pauta genuinamente local.
mas eu concordo com essa questão da pauta, porque a pauta aqui no Estado estava congelada antes mesmo do CONFAS decidir o congelamento, e talvez tenha pouco efeito prático. Somos nós, é aqui na Assembleia que nós temos que legislar, é aqui que nós temos que defender, ou então muda a Constituição. E isso sendo feito dessa maneira, inconstitucional, afrontoso, e o movimento que passa pela Câmara, passa pelo Congresso, pelo Senado. Mas nós temos, eu quero reforçar o pedido do deputado Paulo Duarte aqui, senhor presidente, nós temos que fazer o nosso papel enquanto parlamento. Nós temos realmente que levar essa discussão na justiça até a instância máxima. Que eu tenho certeza que em outros estados também vão estar debatendo essa questão e vão fazer essa discussão. O ICMS é o principal imposto estadual e a proposta que tramita no Congresso tem potencial para causar um grande impacto nos cofres dos governadores. Esse projeto em trâmite prevê compensar os estados que aceitarem zerar o ICMS sobre o diesel, gás de cozinha e gás natural. Outra PEC determinaria que os estados fixem alíquota de 12% para o etanol. As duas PECs serão votadas primeiro no Senado e depois na Câmara. Comissão de Constituição, Justiça e Redação considera constitucional a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pauta segue para a votação em plenário. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer favorável ao projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e para execução da Lei Orçamentária de 2023, que prevê receita de 22 bilhões para Mato Grosso do Sul, o que representa um crescimento de 19,24% em relação à peça anterior. Na essência, a LDO apresenta o plano de metas, os cumprimentos das metas do governo e das contas, da sua contabilidade, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, traz todo aquilo que vem já previsto no plano plurianual. Então, foi aprovado hoje com uma emenda, agora o projeto vai para a votação no plenário em primeira votação. Ainda tem o período de recepção de emendas, por enquanto nós estamos votando a constitucionalidade. Feita a votação em primeira, aí ela vai passar a votação de mérito, que é a segunda votação em plenário, aí se tiver emendas poderá voltar para a CCJ para sua análise. A peça orçamentária estadual foi relatada pelo deputado Paulo Duarte, do PSB, que também trata do orçamento dos poderes legislativo e judiciário. O projeto recebeu uma emenda de autoria do presidente da Lemes, deputado Paulo Correia, do PSDB. Foi apresentada a emenda parlamentar número 01/2022, de autoria do deputado Paulo Correia, ao projeto de lei em análise, com a finalidade de acrescer o valor de R$20 milhões a cota à parte prevista inicialmente para a Defensoria Pública do Estado, para o limite com o pagamento de despesa de pessoal. Justificou-se o incremento da estrutura da Defensoria Pública em razão da demanda e que esse montante não seria computado para a correção dos demais exercícios, mas apenas promoção do exercício de 2023. Ato contínuo, firmou-se acordo de líderes para a tramitação prioritária da presente proposição. Outras duas matérias receberam pareceres favoráveis, entre elas a emenda substitutiva integral de autoria do deputado Marçal Filho, do PP, que obriga as unidades de saúde da rede pública e privada a garantir os direitos de mulheres que sofram perda gestacional. Também foi analisada e aprovada a incorporação da emenda modificativa ao projeto de lei de autoria do deputado Capitão Contar, do PRTB, que institui em Mato Grosso do Sul a Semana Estadual de Conscientização sobre a Carga Tributária. Durante a sessão ordinária de 15 de junho, deputados aprovam a criação do Dia Estadual do Escrivão. A repórter Marité Cogo tem as informações. De autoria do deputado Barbosinha, do PP, a proposta que pretende incluir no calendário oficial de eventos do Estado o Dia do Escrivão de Polícia foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. A data será comemorada anualmente no dia 5 de novembro, por ser também o dia em que nasceu Rui Barbosa, um dos mais renomados escritor, poeta, professor, jurista e senador da República do Brasil. Essa homenagem justa a esses profissionais, os escrivães de polícia,
Um trabalho extremamente importante para a organização, o andamento dos inquéritos, o trabalho no ambiente de uma delegacia de polícia e 5 de novembro, aprovada a lei, sancionada, ela passa a ser comemorada como Dia Estadual do Escrivão de Polícia. O escrivão pode atuar nas polícias federal, civil ou militar. Sua função é documentar e acompanhar o desenvolvimento de processos policiais. Ele materializa os atos de polícia judiciária definidos na esfera de sua competência funcional. O Jornal Parlamentar, com o resumo do mês de junho, fica por aqui. Essas e outras reportagens você confere no YouTube da Casa de Leis. Basta pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Siga nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Spotify. Mais informações no al.ms.gov.br. TV Alemes, a TV da gente de MS.